Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Quem precisa de conversão aqui? Levanta a mão. Porque parece que você não cantou. Vamos cantar de novo? Só que agora vamos cantar? Porque não é um canto apenas. É um pedido que nós estamos fazendo. Você quer se converter? Você precisa de conversão? Sim. Então canta, pedindo com o salmista. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Canta com mais força ainda. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Só para terminar, só vocês. Convertei-nos. Convertei-nos. Peça com fé. Se você percebe que nessa frase existe uma condição para a salvação. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Como nós falávamos ontem na Santa Missa, como o Padre Fernando acabou de dizer, Deus quer que todos se convertam. A própria palavra de Deus vai dizer, Ele não quer perder ninguém, Ele quer que todos se convertam e cheguem à plenitude da verdade. Mas este é o desejo de Deus. E o desejo de Deus, que também, por não nos impor uma situação, mas pelo contrário, por nos fazer a cada instante filhos, e quem é filho tem plena liberdade, existe a nossa parte. E aí a nossa parte, que muitas vezes nós até queremos, mas não conseguimos, aí Deus dá mais uma chance para nós. Porque aí a nossa parte seria nos convertermos, mas aí nós nos encontramos diante de tantas situações, como o próprio Salmo 50 vai dizer, o pecado está sempre à minha frente, e aí porque nós nos encontramos incapazes de nos converter, nós vamos e pedimos para Deus. E aí se pedimos com o coração, não tenha dúvidas, Deus nos dará
todo o necessário para que isso aconteça. Você crê nisso? Então vamos cantar de novo. Se você crê, então agora não cante apenas porque o padre está dizendo para cantar. Veja, é o desejo de Deus a nossa conversão. Ele não quer perder ninguém. Mas esse desejo encontra com a nossa liberdade, se encontra com a nossa liberdade, e a nossa liberdade é a nossa resposta. O desejo de Deus é a nossa conversão, mas a nossa resposta é querer ou não. Para aqueles que querem, nós vamos nos encontrar numa incapacidade. Senhor, sozinho eu não consigo. Aí vem a resposta. O Senhor quer, eu quero, mas sozinho eu não consigo. Então, o que dá? Convertei-nos, ó Senhor. Peça com fé isso. Resplandecei a vossa face. Vai pensando nas áreas que precisam de conversão. Nós seremos As salvos. áreas da sua vida que precisam mudar. Convertei-nos, As áreas da sua vida que precisam de um encontro ó com Deus hoje. Senhor. As áreas da sua vida que o Evangelho ainda não chegou. Seja o teu temperamento, vai cantando. Seja o teu temperamento, seja a tua maneira de ser, seja a tua história, sejam as marcas da tua história. Vai dizendo, vai apresentando ao Senhor desta maneira essa resposta. É desejo de Deus a nossa conversão. Mas se essa conversão parte dele, nós nos encontramos incapazes, então peçamos, ó Senhor, resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. e para que essa conversão aconteça, ao longo da história da salvação, Deus foi enviando mensageiros seus. Como também o padre Fernando dizia agora há pouco, Deus foi enviando os mensageiros, os profetas, os próprios anjos, como ele dizia. Então Deus foi enviando várias pessoas, escolhendo dentre o povo várias pessoas que ajudassem o povo de Deus a dar essa resposta. Repito, é uma resposta que nós sozinhos não conseguiremos. É até muito difícil ouvir alguém dizer, me converti. Não. Eu dou um passo em direção a Deus e Deus me dá a graça, porque a conversão é graça dele. Jeremias vai dizer, se não me converterdes, Senhor, eu não me converterei. Se o Senhor não me converte, eu não me converto. É o desejo de Deus este. E por ser o desejo de Deus, Ele envia mensageiros. E aí o que nós ouvimos no Evangelho? Um destes mensageiros, durante a história da salvação, foi Elias. Mas Elias já tinha morrido há muito tempo. Ou já tinha sido levado, porque a palavra de Deus vai dizer que ele foi levado num carro, guiado por cavalos de fogo, foi levado para o céu. Mas existia entre os doutores da lei da época, que para que o Messias chegasse, Elias deveria vir primeiro. Começa o Evangelho dizendo, ao descer do monte, os discípulos perguntaram a Jesus, por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Se Elias já veio, se Elias, que no Antigo Testamento representa toda a profecia de Deus, por isso que na transfiguração, quando Jesus sobe ao Monte Santo, com Pedro, Tiago e João, e eles têm a visão de Moisés e Elias, Moisés que significa a lei, Elias que significa a profecia. Por que precisa vir um profeta? Não o grande profeta, o Messias, mas aquele que vai preparar. Por que ainda precisa vir este? E aí na resposta de Jesus, os discípulos tomaram consciência.
vai dizer o último versículo do evangelho que nós ouvimos. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista, dizendo que Elias, naquele tempo, era João Batista que já tinha vindo. Então não tinha mais ninguém para vir, não tinha ninguém mais para preparar, porque aquele que deveria preparar o caminho do Senhor já tinha vindo. Este Elias no Antigo Testamento, João Batista na passagem do Antigo para o Novo. Este Elias agora é João, porque diz, Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram, ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. E aí termina: então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Elias é João. E quem é João? Bate no seu peito assim: eu hoje sou João Batista. Nestes tempos que são os últimos, bate no teu peito e diz: nestes tempos que são os últimos, eu sou João Batista. Você é a igreja? Você é a igreja? Você é povo batizado? Você pertence ao corpo místico de Jesus? Porque o grande João Batista hoje é a igreja, que prepara desde quando o Senhor subiu aos céus a volta dele. Não mais como Elias, que representa toda a profecia, que preparou o povo de Deus. Não mais como João Batista, que foi decapitado, que preparou a primeira vinda do Senhor. Mas se eu e você somos igreja, nós podemos dizer: eu sou, nos tempos de hoje, Elias. Eu sou, nos tempos de hoje, João Batista. E tenho uma missão. E aí o que nós estamos vivendo neste acampamento: preparar o caminho do Senhor. Como nós ouvimos de manhã, que o Senhor está usando de paciência para conosco. Este Senhor que um dia virá, não como juiz da maneira judicial que nós ouvimos o Padre Fernando trazer, com tudo que o mundo hoje está vivendo, como Jorge trouxe. Este Senhor que precisa vir, é necessário, e é promessa dele. E se uma promessa dita por Deus, e Deus é eterno, essa promessa não se esvai antes de ser cumprida. Então, se o Senhor usa de misericórdia, e Ele precisou de Elias, como eu dizia, Ele chamou várias pessoas no meio do povo, para que essas pessoas profetizassem, e dissessem: o Filho do Homem vai chegar, e até chegar em João Batista. E João Batista preparou um povo bem disposto para a vinda do Senhor, e o Senhor veio. Só que o Senhor veio nascido numa manjedoura como esta. Só que agora a nossa responsabilidade não pode ser perdida. Se eu respiro, eu preciso preparar a vinda do Senhor. Se eu estou comendo, eu preciso estar preparando a vinda do Senhor. Se eu estou fazendo qualquer coisa que seja, eu preciso estar preparando a vinda do Senhor, porque nesses dias que são os últimos, eu sou Elias, eu sou João Batista. Você, povo de Deus, é Elias, é João Batista. Então, se você vai a um banco, se você vai a um restaurante, se você vai a um shopping, se você está deitado na sua cama, se você está assistindo uma televisão, se você está ouvindo rádio, se você está dirigindo, se você está no trânsito, você é João Batista, e ali você precisa preparar o caminho do Senhor. Não tem outra maneira. É claro que dentre nós que somos este povo, que podemos dizer que somos Elias e que somos João Batista, preparando profeticamente
Nós não falamos mais uma profecia, não, porque essa profecia já foi dita, e muito mais do que uma profecia, é uma promessa de Deus. Quando ele subiu aos céus, os anjos disseram para aqueles que estavam ali: o mesmo Jesus que estáis vendo subindo aos céus, um dia voltará em glória. Isso não é uma profecia, mas é uma promessa. Então a nossa vida de cristão no mundo de hoje, nestes tempos que são os últimos, como vai dizer a carta aos Hebreus capítulo 1, nestes tempos que são os últimos, eu preciso viver em função dessa profecia, porque senão eu não terei sentido para viver. Onde quer que eu esteja, eu preciso preparar a vinda do Senhor, porque Ele vem sim no dia final, mas Ele vem a cada instante. Ele nasce no nosso coração a cada instante. Como o Padre Fernando dizia, esse julgamento que vai acontecendo a cada instante na nossa vida, porque a cada passo atrás que eu dou numa vida de conversão, em que eu dou um passo em direção ao Senhor, está acontecendo ali, naquele momento, um julgamento. O Senhor está entrando na minha vida, como eu dizia no início da missa, Ele está à porta e bate. E nós, muito preocupados com outras coisas, estamos desatentos a isso. Muito atarefados com outras coisas, estamos deixando isso passar. Como eu dizia de manhã, dentro de uma sociedade sem Deus, como a nova ordem mundial quer criar, dentro de uma sociedade em que os conceitos que vêm de Deus, que são conceitos de vida e vida eterna, como Jesus mesmo perguntou aos apóstolos, quando todos estavam abandonando Jesus, e perguntou aos apóstolos: vós também não quereis ir embora? E Pedro toma a palavra e diz: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Se só Ele tem palavras de vida eterna, esta nova ordem mundial, estes poderes, estes governos, essas instituições que estão bancando com dinheiro vivo a nossa perdição, e nós estamos desatentos a essas coisas. Muito preocupados no nosso bem-estar, muito preocupados em termos uma vida boa, uma vida tranquila, muito preocupados em outras coisas, no produzir do capitalismo, do ter do capitalismo. E nós estamos muito preocupados com isso, e estamos cada vez mais entrando numa sociedade sem Deus. E Deus precisa hoje de nós, porque no dia em que nós fomos batizados e que foi selado em nós uma marca imortal, uma marca eterna, nós fomos ali naquele dia inseridos no corpo de Jesus. E este corpo, que é santo, não pode, nem eu, nem você, sermos um câncer no corpo místico de Jesus. O que é um câncer? É uma célula que se autodetermina independente do corpo. Uma célula cancerígena é uma célula que se autodetermina independente do corpo. Está inserida no corpo, mas se autodetermina sozinha, independente. Eu posso e aconteço sozinho, mas nós estamos inseridos no corpo. Cristão, acorda. Nós não podemos nos tornar um câncer no corpo místico de Jesus. O que é este câncer? A palavra é forte, mas nós não podemos nos tornar células deste corpo místico de Jesus
independentes, que agora gritam independência, eu sou independente deste corpo. Não! Se eu sou um povo batizado, se eu faço parte deste corpo místico de Jesus, se eu grito independência deste corpo, eu vou me tornar um câncer. Mas deixa eu só te avisar, o câncer adoece o corpo e o mata, em muitos casos. Graças a Deus hoje existem inúmeras técnicas, e o que os cientistas, no lugar de ficar gastando neurônios com outras coisas, já poderiam ter descoberto a cura do câncer, e que essas entidades que pagam inúmeras outras pesquisas para neutralizar a mentalidade humana, poderia pagar para pelo menos que os cientistas descobrissem a cura do câncer, porque já está aí a cura do câncer. Mas essas entidades não pagam para que essa cura chegue até você, e você está lá, ó, aplaudindo o que esse povo está fazendo, porque achamos que é tudo normal. A célula no corpo místico de Cristo é que quando ela se declara independente, é esta célula que morre, porque o corpo de Cristo não vai morrer. É o que nós cantamos no Salmo. É o que Jesus está dizendo. Sejamos hoje Elias, sejamos hoje João Batista, porque o meu povo está morrendo. O meu povo que faz parte do meu corpo místico, que é a igreja, está morrendo. Está se declarando sozinho, está se declarando uma célula sozinha, uma célula cancerígena. Só que nos outros corpos, a célula cancerígena, a célula que se declara independente, começa a ter vida própria. Ela começa a adoecer os outros órgãos. Só que no corpo místico de Jesus, quem morre é a própria célula. E eu e você não podemos ser essa célula. Por isso precisamos hoje ser Elias, ser João Batista, porque somos igreja, preparando o caminho do Senhor. Quantos dos nossos estão como células cancerígenas, que são inseridos no corpo de Cristo, são inseridos no corpo místico de Cristo, porém estão declarando cada vez mais independência deste corpo, porque o que querem colocar na nossa cabeça é que nós não precisamos de Deus. Repito o que eu dizia de manhã, estão colocando na nossa cabeça que conceber a ideia de Deus, veja o que eu estou falando, para alguns que dizem, uma corrente que é patrocinada por grandes empresários, diz, conceber a ideia de Deus é para fracos. Conceber a ideia de Deus é para quem não tem condições sozinho de ser feliz. Isso já veio desde o iluminismo, desde o século, começado do século 18, 19, e assim seguiu, e ainda nós sofremos as consequências. Conceber a ideia de um ser superior é para quem é muito fraco, que precisa de algo maior do que ele, porque sozinho ele não se basta. É assim que querem colocar na sua cabeça, na minha cabeça, na nossa cabeça, que nós não precisamos deste Deus. Em contrapartida, Deus está dizendo, eu preciso de você, porque o meu povo está morrendo. E eu não quero perder nenhum. Eu estou sim usando de paciência, como 1 Pedro que nós ouvimos hoje de manhã. Eu estou usando sim de paciência, mas eu não quero perder nenhum. Por isso, o Senhor está chamando você nesse dia a ser Elias, a ser João Batista, preparando o caminho do Senhor. Padre, quem é este então? Qual é a nossa missão então, como Elias, como João Batista? O que nós ouvimos do livro do Eclesiástico. Ó Elias, vai dizer o Eclesiástico, como te tornaste glorioso por teus prodígios. Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Ei, por conta do nosso batismo, nós podemos
até dizer: eu me glorio por causa do meu batismo. O Eclesiástico, que ainda está no Antigo Testamento, dizendo de Elias, diz: ó Elias, como tu te tornaste glorioso por teus prodígios. E diz: quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Nós não somos apenas semelhantes a Elias, mas o batismo nos fez um povo profeta, um povo de sacerdote, reis e profetas. E por isso que nós podemos dizer: nós somos sim, como Elias, com a missão profética, enraizados na promessa de Jesus, que Ele voltará. Nós podemos sim dizer, por conta do batismo, a nossa missão é preparar o caminho do Senhor. Isso Eclesiástico diz. Mas quem é este Elias? Ou o que este Elias pode fazer? Pôde fazer. E hoje, se nós nos tornássemos Elias, e já somos por conta do batismo, se nós exercêssemos a missão que nos cabe, que é preparar o caminho do Senhor, veja, continua o Eclesiástico: tu, nas ameaças para os tempos futuros, veja, tu, nas ameaças dos tempos futuros, de tudo aquilo que há de vir, foste designado para acalmar a ira do Senhor. Fomos designados para acalmar a ira de Deus. De que maneira? Pela força e o poder da intercessão. A ira de Deus, claro, numa linguagem do Antigo Testamento, mas o juízo de Deus, o dia em que a paciência de Deus se finda, não porque a paciência termina, mas porque se inaugura um novo tempo, que é o dia de Deus. Nós temos uma missão como Elias: rezar, interceder, para, como diz aqui, acalmar a ira de Deus. Olha aqui o poder da oração de alguém que se coloca diante de Deus para interceder pelo outro. Quando você, mãe, reza pelo seu filho que está numa vida errada. Quando você, pai, ou você, mãe, reza pelos seus filhos. Quando você, esposa ou esposa, reza pelo seu cônjuge, pedindo que ele volte, pedindo que ela volte. Quando você não baixa as armas e diz assim: não tem mais o que fazer, já é caso perdido. Não. Porque somos povo batizado, somos Elias, somos João Batista, somos um povo que prepara a vinda do Senhor, somos porque temos a mesma missão de Elias. A primeira, acalmar a ira de Deus pela nossa oração. Então não se canse de rezar pelos seus, não se canse de rezar por estes que nós vemos aí fora fazendo tanta vergonha para nós. Não nos cansemos de rezar, porque é pelo poder da oração que Elias teve a graça de acalmar a ira de Deus. E se nós somos este povo agora, rezemos para que a ira de Deus seja acalmada, e estes que nós vemos por aí afora alcancem misericórdia. Mas continua a missão de Elias: fostes designado primeiramente para acalmar a ira do Senhor antes do furor, através da oração, para reconduzir o coração dos filhos de Deus, através da pregação. Padre, eu não sei falar. Que a sua vida pregue.
Se nós não temos condições de pegar um microfone, que a nossa vida seja uma verdadeira pregação autêntica do Evangelho, e não tenhamos Jesus Cristo apenas como um garoto propaganda, e que não sejamos hipócritas, mas porque fomos designados também de conduzir o coração do Pai ao Filho. Veja, não é conduzir o Filho ao Pai, mas é conduzir o Pai, o coração do Pai ao Filho. É pregando com a nossa vida as maravilhas que Deus fez na nossa vida. É pela oração que nós acalmamos a ira de Deus, como está dizendo o Eclesiástico. É pela pregação da nossa vida, de sermos pessoas que testemunham Jesus Cristo, mesmo no escondimento da vida, lá na sua escola, lá no seu trabalho, lá no meio dos seus amigos, naqueles que você diz que tem até vergonha de dizer que você é de Deus. Não sejamos hipócritas. Se eu tenho vergonha de dizer que sou de Deus, porque todo mundo vai me criticar, não são eles que te salvaram. Não foram eles que te salvaram. Não foram eles que derramaram o sangue na cruz por você. E se temos vergonha disso, por que o Senhor não poderia ter vergonha de nós também? Ele não tem. Mas por que então Ele não poderia agir como nós agimos com Ele? Nós fomos designados, porque somos Elias. A igreja é designada hoje a conduzir o coração do Pai ao Filho a partir da pregação do Evangelho. Não a pregação apenas de microfone, mas uma pregação de vida, de sermos no mundo fermento, de sermos no mundo um testemunho vivo, de não sermos pessoas envergonhadas, que às vezes nem falam de Deus, porque por causa do respeito humano, por causa dos direitos humanos, por causa disso, daquilo, não, por causa do respeito daquela pessoa, se estão tentando colocar de goela abaixo em nós, a maneira que eles pensam. Por que nós cristãos ficamos tão caladinhos? Hoje, não vou falar a emissora, mas hoje, num programa humorístico qualquer, hoje à noite, vão fazer uma sátira da Santa Ceia. E tem muito cristão que vai olhar, vai assistir e vai rir. Em que está lá Jesus com os apóstolos, e os apóstolos brincam com Jesus. Estamos cansados já, Jesus. Toda ceia é pão e vinho. Por que eles não brincam com outras religiões dessa maneira? Será que é porque eles dizem, faz com os cristãos, que os cristãos são bobos mesmos? Aqui eu não estou dizendo para nós levantarmos a bandeira, nem a espada. Não, não é pelo poder da espada, mas é pelo poder do Espírito. E que precisamos ser ousados no Espírito, e que precisamos ser atrevidos no Espírito, e que precisamos incomodar no Espírito, porque fomos designados primeiramente a acalmar a ira de Deus pela oração, e para conduzir o coração do Pai ao Filho pela nossa pregação, e para terminar, para restabelecer as tribos de Jacó. Está aqui qual era a missão de Elias. Nas ameaças dos tempos futuros, ou seja, no que há de vir, e que bom que nós estamos no advento, porque nós estamos no há de vir. Foste designado para acalmar a ira do Senhor, e só se acalma a ira de Deus pela intercessão. Antes do furor, para reconduzir o coração do Pai ao Filho, para apresentarmos o Pai aos filhos, pela nossa pregação, e restabelecer as tribos de Jacó com uma fé visível.
Como é que nós vamos restabelecer as tribos de Jacó? Quando a nossa fé for vista. Não somente uma fé de que vai à igreja ou não, não é isso. Mas uma fé manifestada na dor, uma fé manifestada no sofrimento, uma fé manifestada na alegria, uma fé manifestada na festa, uma fé manifestada com as pessoas que nós conhecemos, uma fé que manifesta nossa vida quando nós não conhecemos as pessoas. Nós hoje somos Elias. E se Elias, vai dizer Jesus, é João Batista, que preparou a primeira vinda, a igreja é Elias e João Batista hoje. E se eu e você somos igreja, nós somos pessoas que não podemos nos tornar num câncer, mas precisamos assumir essa missão, porque nos deu o Senhor essa graça, acalmar a sua ira. Veja lá, quando Abraão intercedeu sobre Sodoma e Gomorra, e Deus falava, se tivesse 100 justos, eu não destruirei a cidade. E aí Abraão vai lá, mas se tiver apenas 50, se tiver 50, eu não destruirei. E se tiver 10, eu não destruirei. Se tiver apenas 1, por causa deste 1, eu não destruirei. Eis aqui o poder da intercessão. Então não desanime dessas pessoas e rezemos por elas. Não desanime do seu marido, não desanime da sua esposa, não desanime, não desista dos seus filhos, nem dos seus pais, nem dos seus irmãos. E também não desistamos das pessoas que nós nem conhecemos e que vivem o que vivem, que nós sabemos que vivem. Nós fomos designados como Elias a, nos tempos de hoje, acalmar a ira de Deus pela oração, a reconduzir o coração, a apresentar o coração do Pai ao Filho pela pregação. A nossa vida precisa dizer quem é Deus e restabelecer as tribos de Jacó com uma fé que é vista. Chega dessa fé intimista. Por isso que Deus quis a igreja, para que nós pudéssemos manifestar publicamente a nossa fé. Nós não somos daqueles que dizem, eu acredito em Deus e eu rezo sozinho. Não é essa fé que Jesus criou quando fundou a igreja. Você quer ser Elias? Eu fiz uma pergunta. Então vamos ficar em pé. Vamos cantar o salmo mais uma vez. Porque tudo isso vai acontecer se o clamor de Deus para a nossa conversão chegar no nosso coração. Então feche os teus olhos. Põe a mão sobre o seu coração. E antes de cantarmos, vai dizendo que você precisa de conversão. É desejo de Deus que nós possamos trilhar um outro caminho, um caminho de volta para Ele. Conversão não é apenas deixar coisas, conversão é voltar-se para Deus. Eu não sei a distância que você está de Deus, eu não sei a distância que você já percorreu sozinho nessa estrada que te afastou de Deus. Converter-se é você voltar, dar meia volta e começar a trilhar um caminho em direção a Deus. Então, diante desta pregação, diante desta homilia, diante desta palavra, deste acampamento que está nos pedindo, preparai o caminho do Senhor. Senhor, nós queremos nos converter. Converte-nos, Senhor. Converte-nos. Resplandeça a sua face sobre nós e assim nós seremos salvos, Senhor. Você sabe o que tem no seu coração. Você sabe as áreas da sua vida que ainda não foram evangelizadas, que ainda não foram convertidas. Então agora erga os seus braços bem alto
E peça agora no poder do Espírito, não pela força das palavras, não pela força da espada ou qualquer outro jeito, mas peça agora no poder do Espírito, a graça da conversão. Vá pedindo agora com as suas palavras. Se você não sabe rezar, vai pedindo: converte, Senhor, converte o meu coração, converte a minha vida, converte essa área que é dominada por vícios, converte a minha afetividade, converte a minha sexualidade, converte, Senhor, o meu desejo, que o meu desejo é fraco, que a minha vontade é fraca. Converte, Senhor, converte aquilo que ainda é longe, que está longe de Ti, Senhor. Eu hoje quero assumir: preciso ser Elias no mundo, preciso ser João Batista no mundo, mas preciso de conversão. E por isso, Senhor, converte-me, converte-nos, Senhor. Ó Senhor, resplandeça a sua face sobre nós. Cantemos o que diz o Salmo. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Se você sabe, você já lembrou. Convertei-nos. Convertei-nos, Braços erguidos, bem forte. ó Senhor, resplandecei a vossa face e nós seremos Peça com fé, salvos. peça com fé, com coragem. Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a Porque o Senhor vossa precisa de você. face. Porque o Senhor precisa de você como Ele precisou de Elias, como Ele precisou de João Batista. Cante! Para que neste mundo que nós estamos vivendo, para que nestes tempos que são os últimos, nós possamos preparar o caminho do Senhor, preparar o caminho primeiramente no nosso coração, mas também preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. Cante! Ó Senhor, resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Põe a mão sobre o seu coração e diz: dê agora a sua resposta a Deus. Pode ser no silêncio, pode ser falando baixinho, pode ser falando alto. Dê agora a sua resposta. Deus te quer hoje, como Ele quis Elias, como Ele quis João Batista, preparando o caminho do Senhor. Ele te designou que pela oração você acalma a ira de Deus. Foi graça dele, porque nós não teríamos poder para isso. Mas Ele te designou povo batizado, sacerdotes, profetas e reis, de acalmar a ira dele, de conduzir o coração do pai ao filho, de apresentar o pai ao filho pela pregação da sua vida, e de restabelecer as tribos, os povos, as nações, através de uma fé que seja vista. Então dê a sua resposta. Nesse instante, continua ainda o teclado. Vai falando com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.